não sei dizer. Pode ser que tenha, mas que eu gosto muito daqui, eu gosto muito daqui. Que eu preciso pelo menos uma vez por ano vir ao Nordeste, eu preciso vir pelo menos uma vez por ano ao Nordeste, né? E de alguns lugares do Nordeste que eu já estive, realmente aqui o Ceará, ele é especial, né? Pela exuberância das praias, claro, e também pela exuberância da serra, que me surpreendeu positivamente, né? Há 2 anos eu passei férias no Piauí. Eu fui passar férias em Teresina, na casa de uns amigos meus que eu conheci no acampamento de carnaval, que eu fui fazer para eles. E aí eu voltei para poder passar o Natal com eles, há 2 anos. E eu só conhecia Teresina mesmo, né? E aí a gente foi para a praia, né? Foi para o litoral piauiense. E aí me surpreendeu também a beleza do litoral piauiense, e aí eu fui descobrir por que o litoral piauiense é tão bonito, porque está colado no Ceará, né? Está colado na faixa, né, litorânea cearense, que realmente, acho que do Brasil, são as praias mais bonitas que tem, é tudo para cá mesmo, né? Lá tem também, mas não chega na beleza daqui, isso é um fato, né? E eu tive a oportunidade de conhecer Tianguá, né, aqui na Serra. E realmente é um lugar muito, muito, muito bonito. Sítio, acho que é sítio Dom Bosco que chama, né? Ou do Bosco, não lembro agora. Mas também é um lugar muito bonito. Então, realmente, o Nordeste brasileiro é um lugar muito bonito, né? Vocês são muito abençoados por Deus. Eu estava vendo o vídeo do Provar e Vede, né? Ela tinha coqueiro no sítio. Isso é tudo que o paulistano quer e não tem, né? Porque eu não vou nem falar dos coqueiros de São Paulo, que eles são uma vergonha perto dos coqueiros daqui. A água aqui tem gosto mesmo, a de lá nem tanto, depende da época do ano, né? Mas que Deus continue, né, presente nessa terra tão bonita e presente com vocês, né, que é um povo muito carinhoso, muito receptivo, muito hospitaleiro, né? Deus continue abençoando vocês nisso também. Bom, gente, a reflexão que eu quero fazer com vocês agora de manhã é nessa temática, né, que está aqui atrás, aqui, vocês podem ler, né, um coração no reino. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje, refletir com vocês sobre isso hoje. O que é realmente ter um coração no reino? E a história que eu quero usar para nós podermos extrair as lições está em Gênesis. Quem me acompanha na internet sabe que de todos os 66 livros da Bíblia, embora eu ame a palavra de Deus como um todo e ame de paixão, Gênesis é o meu livro preferido. E realmente Gênesis tem que ser o ponto de partida de toda a leitura bíblica. Desculpa, gente, com toda a franqueza do meu coração, não adianta você querer começar a ler a Bíblia do meio para o fim. Não faz sentido. Vai ter partes dessa grande narrativa que, definitivamente falando, você não vai entender. É a mesma coisa que você pegar um filme, vamos supor, né, o filme tem 1 hora, tudo bem que hoje em dia não existe mais filmes de 1 hora, né, mas eu vou usar 1 hora que é mais fácil para fazer a conta, afinal de contas eu detesto contas, né, eu não gosto de ficar calculando nada na minha cabeça, então vamos para as contas que são mais simples. Você pega aí um filme de 1 hora de duração, e aí você resolve começar a assistir esse filme a partir dos 30 minutos. Dependendo do filme, se ele não tiver nem pé nem cabeça, você ainda vai conseguir entender a história. Mas dependendo do filme, se ele é um começo, meio e fim, se ele é uma narrativa, se você começar do meio para o final, você não vai entender a história por completo. O que dizer, então, de começar do fim da história? Então, para mim, gente, a Bíblia, é como diz Rodrigo Silva, não é um livro para ser lido. É um livro para ser estudado. E todo estudo dá trabalho. Vai ter que ter dedicação de tempo, vai ter que ter perseverança, vai ter que ter pontos que vai ficar obscuro, não vai entender de início. Vai ter coisas que vai demorar, às vezes, até anos para entender. Vocês se lembram de Daniel? Quando Daniel teve as visões que ele teve, a primeira visão que Daniel tem, que de fato Daniel tem, está no capítulo 7.
Porque os outros 2 sonhos que aparecem dentro de Daniel não são de Daniel. São de quem? De Nabucodonosor. Do capítulo 2 do capítulo 4 é de Nabucodonosor. Daniel vai começar a ter sonhos e visões no capítulo 7. Se você for lendo a partir do capítulo 7, aquilo que Daniel vê no capítulo 7, repete no capítulo 8, com uma ampliação da ideia, do conceito, da mensagem. Aquilo que Daniel vê no capítulo 8, de acordo com o livro de Daniel, ele tem aquela visão no 3º ano do reinado de Belsassar. Sabe quando que Daniel vai começar a entender aquilo que ele viu no 3º ano do reinado de Belsassar? Ele vai começar a entender aquilo no 1º ano do reinado de Dario. Então, se a gente for fazer uma conta aí, quase 10 anos se passaram entre o que ele viu na visão, a partir do momento que ele começou a entender. Então, o que eu quero dizer com isso? É assim, a Bíblia é assim. Nem tudo você vai entender de bate-pronto. Nem tudo vai ser imediatamente entendível. Tem coisas que você vai entender, talvez, daqui a anos. Estou querendo desanimar você em relação ao estudo da Bíblia? De maneira nenhuma. Estou querendo incentivar você a continuar fazendo o quê? Estudando a Bíblia sem perder a fé, sem desanimar e perseverando. É assim que tem que ser. Tem coisas, gente, na Bíblia que eu estou entendendo só agora. Depois de 17 anos de batismo e de 10 anos estudando teologia. É assim. A gente vai amadurecendo, vai crescendo e vai progredindo. Uma coisa a gente não pode fazer: estacionar, parar, achar que aquilo que eu já sei de tudo. Desculpa, não sabe. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu percebo que eu não sei absolutamente nada. E eu preciso continuar estudando. É assim que funciona o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Então hoje eu quero pegar uma história que é conhecida, pelo menos eu acredito que seja conhecida, da grande maioria, porque é uma daquelas histórias que a gente escuta desde criança, para quem é da igreja desde pequeno, eu digo, né? Não é o meu caso, porque quando eu vim para a igreja eu era adolescente, eu não era uma criança. Então, para quem é de berço, é uma daquelas histórias que se ouve desde rol do berço, desde pequenininho. Certo? E eu acredito que essa história pode nos ajudar hoje a refletir um pouco sobre essa questão de ter um coração no reino. O que é ter um coração no reino? Para a gente poder explorar melhor esse tema, eu queria trazer para vocês o sentido de 2 palavras-chave dessa frase, né? As 2 palavras-chave que existem nessa frase aqui, um coração no reino, seria a palavra coração e a palavra reino. Seria muito bom a gente poder entender, dentro do pensamento bíblico, o que a Bíblia entende por reino e o que a Bíblia entende por coração. Vocês estão entendendo a diferença? Não é o que eu entendo por reino, não é o que eu entendo por coração. É o que a Bíblia entende por reino e é o que a Bíblia entende por coração, ok? Essas 2 palavras, elas vão aparecer muito, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tanto a palavra coração, como a palavra reino. Para nós, quando a gente ouve a palavra coração, o que isso nos remete? O que vem à nossa mente quando a gente ouve a palavra coração? O que vem à mente? Hã? Sentimento? O que mais? Hã? Não entendi. Vida. Vida. O que mais? Amor. Símbolo, né, pelo menos no Brasil, né? De amor é um coraçãozinho, né? É um coração. Emoção. O que mais? Amor. Amor. Oi? Paz. Eu acho muito legal, porque assim, é quase aquele exercício, né? Eu digo uma palavra e você diz a próxima que vem à sua mente, né? E a gente não consegue muito bem destrinchar, porque a gente está usando só palavras que também são complexas por si mesmo para definir. Então, quando a gente fala de coração, vem
Vem amor, vem sentimento, vem emoção, vem paz, né, que pode ser considerado aí um estado, né, de espírito. Vem mais alguma coisa à sua mente quando você ouve a palavra coração? Sacrifício. Angústia. Angústia, tristeza. Amargura. Não entendi. O quê? Vida já falaram aqui, né? E a palavra reino? O que vem à sua mente quando você ouve a palavra reino? O que você entende por reino? Lugar. Pode falar, meu irmão, pode falar. É o céu. Geralmente, quando a gente ouve, a gente sempre remete reino a uma geografia, né? A uma localização, a um ponto de chegada, certo? Mas estudando a Bíblia, eu percebi algumas coisas importantes, tanto em relação ao coração, como em relação ao reino. O coração, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ele representa o centro de toda a vontade. Então, é o centro dos desejos, dos pensamentos, dos sentimentos, da razão, da vontade. É isso que representa tanto a palavra leb, né, coração em hebraico, como cardia, em grego. Então, representa o centro de toda a vontade. Certo? E reino, a palavra reino, tanto num testamento como no outro, ela simboliza o lugar. E aí o mais interessante é que esse lugar não precisa ser necessariamente um lugar físico, geográfico, representa o ambiente, o lugar aonde a vontade de Deus ela é feita. Então vocês conseguiram entender? Coração representa o centro de toda a vontade. Reino representa o ambiente ou o lugar aonde a vontade de Deus ela deve ser feita. Então, se a gente juntar agora as duas coisas, né? Um coração no reino, qual que é a minha proposta para nós agora nessa parte, na primeira parte do nosso dia aqui? É verificar se realmente o centro da nossa vontade está centrado na vontade de Deus. Vocês entenderam? Então, o que é ter um coração no reino? É você ter toda a sua vontade centrada na vontade de quem? Então, é a vontade de quem que está no centro? Tem que ser Deus. Se não for Deus, pode ser que você descubra hoje que talvez não seja Deus. Ou pode ser que você descubra que, na verdade, o Deus da sua vida não é Deus, mas é você mesmo. Certo? Porque, afinal de contas, se você voltar para Gênesis, qual foi a grande proposta feita pela serpente? Se você ler bem detidamente o verso 5 lá, do capítulo 3, você vai observar, vai perceber, que a proposta da serpente é, seja você mesmo o Deus da sua vida. Decida você mesmo as coisas segundo a sua vontade e não segundo a vontade de alguém. E essa colou até hoje, porque até hoje a gente vive assim, disputando o trono com o próprio Deus, certo? Então, como a gente tem essa proposta de pensar um pouco junto sobre isso hoje, sobre ter o centro da vontade centrado na vontade de Deus, eu queria perguntar para vocês, na opinião de vocês, quando se fala de vontade de Deus, o que é mais difícil? E vamos parar de romantizar, porque é muito difícil ter a vida centrada na vontade de Deus, essa é a realidade. Porque a Bíblia mostra para nós que a vontade de Deus está em oposição à nossa. Está. Às vezes aquilo que Deus disse que é certo, e disse que é o melhor, e disse que é para ser feito assim, a gente não concorda muito, porque vai contra a nossa natureza. Então, quando a gente fala assim do relacionamento com Deus, de ter a vida centrada na sua vontade, o que é bem difícil? O que você acha mais difícil nessa questão do relacionamento com Deus? O que é desafiador?
para você na questão do relacionamento com Deus? Obedecer? O que mais? Colocar Ele em primeiro lugar na vida não é fácil, não. O que mais? Você tocou num ponto. A coisa mais difícil que tem é o quê? Esperar. Sim ou não? Agora, se você é uma pessoa que gosta de esperar, para mim você é a exceção. Você gosta de ficar esperando por alguma coisa? Gosta? Você combina com a pessoa, né? Ô Maria, eu não fiz de propósito, tá? Eu atrasei só 10 minutinhos. Então, 10 minutos nem é considerado atraso. Ok? Mas assim, já aconteceu comigo, por exemplo, de eu chegar para uma amiga e falar assim: eu passo aí na tua casa tal hora para te buscar para ir a tal lugar. E a pessoa sair 1 hora depois do combinado. Já aconteceu com você? Já? Qual foi a agradabilíssima sensação dentro do seu coração? Gostou de esperar? Não, porque a gente não gosta de esperar. Certo? Isso para mim é uma pedra de toque extremamente importante no relacionamento com Deus. É um ponto sensível. A questão da espera. Quer ver uma outra coisa que eu posso chamar de ponto sensível na relação com Deus? Quando Deus diz não. E Ele diz ou Ele não diz não? Não pensa você que Deus é igual ao seu pai e sua mãe, que às vezes mima você e não sabe dizer não? Porque Deus é diferente. Quando Ele tem que dizer não, Ele diz não. Esse é um outro ponto de dificuldade na questão de ter um coração no reino. Quer ver uma outra coisa que é bastante dificultosa para ter um coração no reino? É quando Deus não diz nada. Ou seja, quando Ele fica em silêncio. E se você acha que Deus não fica em silêncio, Ele fica em silêncio sim. Fala para mim, biblicamente falando, quando foi que Jó entendeu tudo o que ele viveu? Se é que ele entendeu. Sabe por que eu digo se é que ele entendeu? Porque não tem nenhuma parte lá na história de Jó que diz assim, que teve um momento que Deus falou: Jó, senta aqui que eu vou te explicar por que tudo isso aconteceu. Não tem. Eu e você entendemos o que aconteceu por causa da narrativa, para nós estar, assim, de certa forma, um pouco mais completa aos nossos olhos. Mas quem garante que ele entendeu o porquê de todas as coisas? Talvez não tenha entendido. Aliás, Daniel, né, falando de Daniel, ele não morre sem entender? Ou ele entendeu tudo que foi mostrado para ele na visão? Não entendeu. Então, às vezes, Deus não responde. Permanece em silêncio. E isso realmente é desafiador. Isso é bem desafiador na questão de ter o coração no reino. Então, a história que eu quero ler com vocês hoje em Gênesis, está lá no capítulo 37, como eu disse, é uma história conhecida. Nós vamos pegar alguns pedaços dessa história, não vai dar para ler a história toda na íntegra, não dá tempo de fazer isso no culto. Aliás, nós não temos cultos preparados para isso. Se você tivesse, por exemplo, numa comunidade judaica, lá seria lida toda a sessão do texto para que houvesse um entendimento completo. Porque lá não tem pressa quando se fala em relação da Bíblia. Agora não é o nosso caso, porque a gente não gosta de esperar. Daqui a pouco vai começar a bater fome. Graças a Deus que não tem um relógio ali atrás, porque senão ia ser cada virada de pescoço ali para trás, porque eu conheço os meus irmãos. Não importa de qual parte do Brasil seja. Certo? Então, a gente não vai ler a sessão completa, a gente vai pegar partes para poder entender algumas coisas importantes, ok?
Então, quando se fala em ter o coração, né, no reino, isso tem muito a dizer sobre o relacionamento com o rei, certo? E no relacionamento com o rei, ele faz promessas, não faz? O rei, ele faz promessas para aqueles que entram no relacionamento com ele. Então, hoje a gente vai pensar sobre isso na ótica dessa história, dentro desse contexto das promessas feitas para esse personagem, dentro da questão do silêncio de Deus, dentro da questão do não, dentro da questão da espera, para a gente poder extrair lições para a nossa vida. Tá bom? Combinado, gente? Tudo bem? Então, vamos lá. A nossa história de hoje, ela começa aqui em Gênesis capítulo 37, mas não a partir do verso 1. Ela começa no capítulo 37, a partir do verso 2, e eu vou explicar para vocês o porquê. Quando a gente vai lendo a Bíblia, de forma um pouco mais atenta, detalhada, com menos correria, a gente percebe que existem algumas palavras dentro do livro da Bíblia que se repetem. Então, por exemplo, aqui em Gênesis, quando você for ler Gênesis, aliás, é a lição do próximo trimestre, certo? Então, já fica aqui uma introdução do assunto para vocês. Quando vocês forem ler Gênesis, vocês vão reparar uma coisa interessante. Dentro de Gênesis, o capítulo mais diferente que tem, se é que eu posso dizer assim, é o primeiro capítulo. Porque o primeiro capítulo, ele é uma introdução geral da narrativa da criação, ok? Aonde começa o primeiro capítulo de Gênesis e aonde termina o primeiro capítulo de Gênesis? Você vai dizer assim para mim, termina o primeiro capítulo no verso 31. Não é assim que termina na nossa Bíblia? Mas eu digo para vocês, não é no verso 31. O primeiro capítulo de Gênesis, se você for lendo no texto, você vai observar que ele termina, o que está sendo narrado como capítulo 1, deveria terminar lá no verso 3 de Gênesis 2, e não no verso 31 de Gênesis 1, ok? Então, de Gênesis 1, verso 1, até Gênesis capítulo 2, verso 3, você tem a primeira seção do livro, ou a primeira narrativa do livro, que vai falar sobre a narrativa da criação, tá bom? A partir do verso 4 de Gênesis 2, começa a segunda narrativa. E essa segunda narrativa, essa segunda história, não termina no capítulo 3. A segunda história vai terminar no capítulo 4, verso 26. Tá bom? Então, assim seria o segundo capítulo de Gênesis. Dali para frente, vai ter uma palavra-chave que vai demarcar a mudança das histórias. E a palavra-chave, gente, que vai demarcar a mudança de história dentro de Gênesis, é essa palavrinha aqui, ó. Esta é a história de. Ou eu não sei como é que está na sua Bíblia, pode ser que esteja assim. Esta é a geração de, ok? Todas as vezes que você encontrar essa palavrinha em Gênesis, esta é a história de, ou esta é a geração de, significa que está tendo mudança de história, mudança de narrativa. Está terminando aquela história e começando uma nova. Tá bom? Fica aí essa dica de leitura para você, principalmente quando você for estudar na lição do próximo trimestre, ou se você está, porventura, estudando Gênesis aqui, ok? Então, a história que eu quero ler com vocês agora, ela começa a partir do verso 2. Por quê? Porque o verso 1 ainda faz parte da história anterior. Agora, no verso 2, vai começar a ser narrada uma nova história. E vai ser a história de José. Quem é que gosta da história de José aqui na igreja? Tá bom. Então, é um personagem conhecido. Eu não preciso ficar mergulhando nos detalhes do texto, embora eu quisesse muito, porque o texto é muito rico mesmo. Mas vamos lá, vamos pegar algumas partezinhas da história de José para a nossa reflexão dessa manhã. Então, o texto diz assim, ó, Gênesis 37, a partir do verso 2. Esta é a história de José. Quando José tinha 17 anos de idade, apacentava o rebanho com os seus irmãos. Então, qual que era a função de José com 17 anos de idade? Ele fazia o quê? Pastorzinho, né?
pastorzinho de ovelhas, né? Apacentava os rebanhos. Os rebanhos de quem que ele apacentava? Do pai dele. Quem que era o pai dele? Jacó, certo? José tinha 17 anos de idade. E diz que ele tinha irmãos, não é isso que diz o texto bíblico? Isso significa que dentro da família, Jacó era qual filho? Se ele tem irmãos, e nenhum outro ainda foi mencionado aqui, Jacó era um dos últimos filhos nascidos de Jacó. José era um dos últimos filhos. Havia outros filhos mais velhos. Então, ele não era um irmão mais velho. Ele era um dos irmãos mais novos. Certo? Você que conhece a história sabe, né? Que Jacó, ele teve 13 filhos. 12 meninos e uma menina, certo? E desses 12 filhos homens que ele teve, José era o primogênito de quem? De Raquel. Que das duas esposas que ele teve, Raquel era a esposa que ele mais amava. Então, se Raquel é a esposa que ele mais ama, é claro que os filhos que ela tivesse, por Jacó, seriam o quê? Mais amados do que os outros filhos que ele teve com Lia, que foi a esposa que ele teve mais filhos, e também que ele teve com as concubinas, tanto de Lia como de Raquel. Então aqui, nós temos José com 17 anos de idade, apacentando os rebanhos do pai. E aí o verso continua dizendo assim, que sendo ainda jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Quem eram Bila e Zilpa? Eram as concubinas de Raquel, né, e Lia. E Jacó andava com esses irmãos aqui, né? Diz o texto bíblico. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E o que é que José gostava de fazer, de acordo com o texto? O que José fazia? Trazia notícias de quem? Para quem? Que tipo de notícia? Que o texto bíblico fez questão de ressaltar. Más notícias. Pergunto, tem algum problema em José levar notícia dos irmãos para o pai? Ele deveria levar notícia dos irmãos para o pai, porque os irmãos passavam boa parte do tempo fazendo o quê? Apacentando as ovelhas. E ao apacentar as ovelhas, os animais, enfim, eles tinham que ser levados para lugares onde tinha o quê? Pasto. Então, boa parte do tempo, esses irmãos passavam fazendo o quê? Viajando atrás de pastagem. Então, o pai precisava receber o quê? Notícia dos filhos, sim ou não? Mas precisava receber as más notícias? E eu acho muito legal o narrador trazer essa informação. Porque um raciocínio vai ser construído aqui para o que vem na sequência. O fato de José trazer más notícias para o pai, por parte dos irmãos, já criava o quê? Entre eles? Inimizade. Você ia gostar de ter uma pessoa que o tempo inteiro está te observando e está te observando, para levar más notícias? É horrível, quem tem irmão aí sabe como é que funciona, né? Quanto mais irmãos, mais confusão. Tem alguém aqui, quem é a pessoa aqui dentro dessa igreja que tem mais irmão? Tem alguém aqui que tem bastante irmão? Quanto? 9. Tem alguém aqui que bate o recorde do irmão ali? 14. O irmão até abaixou a mão atrás lá. Tem mais alguém aqui que bate os 14? Quanto? 16. Opa! Quanto? Ah, pai dela foi Jacó. 16 de uma e...
Bens a Deus. 16 de uma e 16. Gente, interessante isso aí. Hein? Então, assim, né? Interessante. Caramba, muita gente, não? Que família grande. Então, assim, quanto maior a família, mais confusão dá, né? Aí acontece o seguinte, o irmão que nasceu primeiro, conforme vem nascendo a penca de irmãos depois, vai se sentindo menos amado, né? E com maiores responsabilidades, geralmente não é assim? E aí o que nasce por último é mimado, né? Porque o pai e a mãe já errou tudo que tinha que errar com 16, então vai querer pegar leve com o último, né? É geralmente assim, não é? Então José, ele vem de uma família grande também. E ele já tinha, o narrador traz para nós essa característica de José. Trazia más notícias dos irmãos. Então isso já deixava o clima entre eles estremecido. A gente pode inferir isso do texto, né? Já deixava o clima entre eles não muito amistoso. E aí, nada está tão ruim que não possa o quê? Piorar. Essa é a frase do pessimista. O pessimista fala assim, né? Nada está tão ruim que não possa. O otimista já é o contrário. Nada está tão bom que não possa. Mas como diria Ariano Suassuna, que é daqui, né? Do Nordeste, eu prefiro ser realista e esperançoso. Né? O Ariano Suassuna tem uma teoria muito interessante sobre o otimista, o pessimista. E bom mesmo é ser realista e esperançoso, certo? Mas aqui nesse caso vamos ser pessimistas. Nada está tão ruim que não possa piorar. E o que é que acontece na história para piorar a situação? O texto fala. O verso 3 diz assim: ora, Israel, Jacó, né? Amava mais José do que todos os seus outros filhos. Então a gente já tem um agravante aqui. Pode ser que os irmãos já não gostavam de José por ele ser leve e trás. Existe essa expressão aqui? Ok. Certo? Tem alguma expressão para isso aqui mais local? Hã? X9 é de São Paulo também. Tem alguma outra assim, mais local assim? Eu gosto dos idiomatismos assim locais. Capuleta. Com B. Cabuleta. Gostei disso, hein? Ok, esse negócio aqui que o irmão falou. Dialetos locais, né? Eu acho muito legal isso aí. O regionalismo eu acho fantástico. Eu gosto, certo? Era isso aí que você falou, meu irmão. Certo? Então, vamos traduzir para o cearense, que fica mais legal, né? Daqui eu só conheço poucas expressões, né? Poucas. Eu não vou nem usar, porque como eu aprendi com gente que é de fora da igreja, eu não quero cometer nenhuma gafe aqui na frente. Então, deixa para lá, tá bom? Então, essa expressão que o irmão usou aqui. Então, a gente já pode inferir na história que o relacionamento deles já não era fácil por conta disso. E agora aumenta o agravante pelo fato que o narrador informa que o pai amava mais José do que os outros irmãos. E ele explica por quê. Ele amava mais José porque José era filho da sua velhice. Era filho da sua velhice. Com quem? Com a Raquel. Com a esposa que ele mais amava. Então já havia uma preferência de Jacó por José. E agora essa preferência de Jacó por José vai fazer uma coisa acontecer. O texto vai dizer aqui que por causa dessa preferência, Jacó mandou fazer o que para José? Uma túnica talar de mangas compridas. E a gente precisa entender o que representa essa túnica. Geralmente a túnica, dentro dos contextos na Bíblia, elas têm um significado. Elas representam algo muito importante. Elas não estão ali por um acaso ou estão soltas no texto, certo? Dependendo do contexto, quem usa uma túnica é considerado uma realeza, certo? Dependendo do contexto, quem usa uma túnica é considerado um sacerdote.
Certo? Então aqui essa túnica tem alguma informação muito importante para passar. Porque a gente sabe que por causa dessa túnica, José foi para onde? Primeiro, no poço. Segundo, foi parar lá no Egito. E não foi no Viagem Comigo, como prêmio do Bom de Bíblia. Né? A gente sabe pela narrativa que ele vai parar no Egito e a gente sabe que a túnica está envolvida. A gente sabe porque o texto informa que a túnica está relacionada, certo? Então veja, por que mesmo então que Jacó mandou fazer a túnica talar de manga comprida para José? Qual é o motivo? Porque ele era o filho mais amado, certo? E aí o texto vai dizer assim, ó, na sequência, diz assim: quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, aconteceu o quê? Qual foi a emoção? Ódio. Por quem? Pelo pai? Por José. Odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. O que você entende dessa afirmação? O diálogo entre eles era como? Ofensivo. Não tinha um diálogo pacífico. Você já conversou com alguém assim que você não consegue dialogar pacificamente porque a pessoa está sempre na defensiva? É agressivo? É ofensivo? Às vezes você é a pessoa. Pode ser também. Então, se você é essa pessoa, saiba que é horrível lidar com alguém que está 100% na defensiva. É muito difícil. Lidar com alguém que é 100% agressivo. É muito ruim isso. Eu sou assim, gente. Às vezes, nossa, eu não sei nem como é que eu me aguento, quem dirá os outros. Então você deve conhecer de si também, né? Então o que a Bíblia, o narrador está informando é que não havia um relacionamento pacífico entre José e os seus irmãos. Primeiro, porque ele era um leve trás, X9, isso aí que o irmão falou aqui, certo? Segundo, porque estava na cara declarado que ele era o filho preferido do pai. Que ele era o filho que o pai mais amava. E aí, minha gente, nada está tão ruim que não possa piorar. Porque na sequência acontece assim. O narrador vai informar para nós que José teve o quê? Um sonho. E geralmente, o sonho é Deus falando com a pessoa para fazer uma promessa, ou para apresentar para a pessoa qual é o plano dele, ou para a vida da própria pessoa, ou para alguma outra circunstância. Então, aqui no caso de José, ele tem um sonho, que é um sonho que vai se repetir por 2 vezes, e o que isso significa, ou qual é a importância disso dentro do texto. Quando você encontrar na Bíblia um texto sendo repetido por 2 vezes, é Deus dizendo o seguinte: eu falei e isso vai se cumprir. Então, um sonho duplo significa uma confirmação de Deus. Eu falei e isso vai acontecer. Ok? Então, ele tem 2 sonhos aqui. O primeiro é esse aqui. Diz assim, que José teve um sonho. Gente, eu não entendo José. O clima já era pesado, ele tinha que abrir a boca para falar do sonho. Ele ainda conta o sonho, né? E ao contar o sonho, o que acontece com os irmãos? Odeiam ele mais ainda. Odeiam ele mais ainda. Já odiavam por causa da túnica. E agora odeiam por causa do sonho que ele teve. E o sonho que ele tem diz assim, ele disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo. Quem estava amarrando feixes no campo? Todos. São iguais, todos. Só que o meu feixe, disse José,
se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então, em outras palavras, o que José estava dizendo para os irmãos dele? O que é que a gente consegue entender dessa afirmação? Eu estou acima. Não só acima, eu serei o Senhor da casa. Ô, gente, pela lei da época, quem era o Senhor da casa? Quem era o Senhor da casa? O pai. Depois que o pai morresse, quem deveria ser o Senhor da casa? José era o primogênito? Era. De Raquel. Mas da fila de filhos, ele era a rapa do tacho. Mais rapa do tacho era o Benjamim, que era o último, né? Ele era o primogênito de uma das esposas, porém, ele não era o primogênito da família, porque o primogênito da família era quem? Rúben. Quem deveria ser o chefe da casa depois da morte do pai? Rúben. Mas não é isso que o sonho mostra. O sonho mostra que José seria o primogênito. E quer saber de uma coisa? Jacó concordava com isso, sabe por quê? Por causa da túnica. A túnica deveria ser dada para o primogênito. Para quem que Jacó entrega a túnica? Para José. Então o pai já havia declarado que quando ele morresse, quem seria o primogênito da família? José. Você acha que os irmãos gostaram disso? Não. Então aqui existe um plano que primeiro está sendo traçado pelo pai, por Jacó, e parece que está sendo confirmado por Deus em sonho. É como se Deus no sonho dissesse para José assim, olha, aquilo que o seu pai intenciona fazer, vai ser assim. Então eu estou vindo aqui dizer para você, prometer para você que sim, você será o chefe. Só que aí acontece o seguinte, o verso 8 diz, então os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então, enquanto ele teve esse sonho aqui, aparentemente estava tudo ok, só que ele tem um segundo sonho. E o segundo sonho é um pouquinho diferente do primeiro, porque o segundo sonho fala assim, ó, teve José ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Então agora não é só os irmãos, agora está incluído também os pais, né? Os pais. E aí diz o verso 10, quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo, pera lá, o senhor da casa sou eu ainda estou vivo, e você está vindo aqui dizer para mim, que você será senhor sobre mim? Não, aí não, meu filho, aí não, você só será senhor quando eu morrer. Então aqui, gente, nós temos duas promessas que estão sendo feitas para José. Aliás, uma promessa, né, que é confirmada através de 2 sonhos. Que ele exerceria algum tipo de senhorio, de governança, certo? A princípio, os planos eram para que ele fosse governante da sua família. Mas para isso, primeiro, o pai teria que morrer. E qual que era o símbolo de que ele seria o governante? A túnica que foi dada a ele por causa do pai. Aí eu não vou ler agora, porque o resto da história vocês já conhecem. Os irmãos saem para apacentar e o pai manda José ir atrás. Não é isso? E ele vai atrás dos irmãos. E ele vai atrás dos irmãos vestidos com o quê? Vestido com o quê? Com a túnica. Custava largar aquela túnica em casa? Não. Ele vai com a túnica. Mas deve ser irritante mesmo, né? É igual você ganha um presente de aniversário. Eu conheço pai e mãe que quando tem filhos mais ou menos da mesma idade, eu não sei se vocês fazem isso com os filhos de vocês. Tem que dar presente para os 3 no aniversário de um,
para não dar briga. Não sei se vocês conhecem famílias assim, né? A sua é assim? É? Para não dar briga, né? Porque venhamos e convenhamos, quando a gente ganha um presente, ainda mais que a gente quer, a gente fica insuportável, não é? E desfila para cima e para baixo com aquilo, né? Causando inveja alheia, né? A gente é assim, né? Por que José seria diferente, né? Então, assim, ele foi com a túnica atrás dos irmãos, ele foi atrás dos irmãos. E aí, quando os irmãos avistaram ele de longe, o narrador informa que eles falaram 2 palavras importantes, né? Aliás, uma, né? Lá vem aí o sonhador. E aí eu queria explicar para vocês o que significa ser sonhador no contexto aqui de José e no contexto da Bíblia. Ser um sonhador não é alguém assim que fica pensando em como poderá ser o futuro. Não é assim que a gente entende sonho? O sonhador é aquele que confia no cumprimento da promessa de Deus. Então esse era José, ele confiava no cumprimento da promessa de Deus. E ele foi atrás dos irmãos, enfim, quando os irmãos o avistaram, lá vem o sonhador. E aí, antes de José chegar, os irmãos tramaram contra ele. Primeiro, a ideia era fazer o que com José? Qual era a ideia inicial? Matar. Só que aí eles mudaram de ideia, né? Aí a ideia seguinte foi: vamos vendê-lo. Vamos vendê-lo. E aí, qual é a primeira coisa que eles fazem quando eles encontram José? Eles tiram o que de José? E fazem o quê? Rasga. Então é assim, Deus tinha um sonho para José. E garantiu para José que esse sonho iria se cumprir. Mas agora parece que está tudo perdido. Porque o símbolo do sonho é rasgado. É tirado dele aquilo que representava a liderança. É rasgado. E para piorar a situação, José não perde só a túnica. O que José perdeu além da túnica? Porque o que acontece na sequência? Uma caravana de ismaelitas passa e os irmãos vendem José como o quê? Então ele perdeu o quê? A liberdade. Como é que agora ele vai ser chefe de alguma coisa, governante de alguma coisa, se a partir de agora ele não é mais livre, ele é um escravo? Então, aparentemente, parece que os planos que tanto o pai como Deus tinham para ele, estava perdido. Sim ou não? E ele vai embora para o Egito. Quando chega no Egito, ele é revendido. Foi revendido para quem? Para Potifar. Para inicialmente ser o quê? Escravo. Mas Deus é com José de tal maneira na tribulação, que faz com que José prospere, a ponto dele na casa de Potifar ser colocado como mordomo, não é isso? E não pense você que o mordomo do Egito é a mesma coisa que é para quem tem mordomo hoje. O mordomo, naquela época, era o senhor da casa, estando apenas abaixo do patrão. Então era Potifar e abaixo de Potifar, José. E aqui nesse episódio, que eu não vou ler com vocês porque vocês conhecem a história, mais uma vez a roupa está envolvida. Vocês repararam? Mais uma vez a roupa está envolvida. Porque quem é que estava dando em cima de José? A esposa do Potifar. E o que foi que ela arrancou a força de José? A roupa. De novo a roupa trazendo problema para José. Uma segunda vez. Porque agora estava tudo em paz, não estava? Ele chegou no Egito, ele se estabeleceu, ele cresceu, ele apareceu e ele se tornou um chefe de casa lá, não foi? Então parece que o sonho estava se cumprindo. Só que aí vem essa intercorrência e joga tudo abaixo de novo. E por causa desse episódio, José foi para onde? Na prisão. E, gente, só um parênteses. A prisão naquela época não era para punir, tá? A prisão naquela época era apenas para a pessoa que estava presa esperar pela sentença. Lembra que na prisão José encontra 2 homens? Um era padeiro e o outro era o copeiro. Eles estavam na prisão para serem punidos? Não. Eles estavam aguardando julgamento. No entanto, que 3 dias depois, o que acontece?
Um morre e o outro é liberto. Já José parece que foi esquecido lá. Ele também estava aguardando julgamento. Só que esse julgamento nunca veio. Quanto tempo que ele ficou preso? Você sabe? 3 anos. Ele foi esquecido. Então parece que quando o sonho de Deus está para se cumprir, a promessa de Deus está para se cumprir, vem alguma coisa para atrapalhar e atrasa, digamos assim, entre aspas, o cumprimento. Depois de 3 anos, o que aconteceu com José? Ele foi lembrado, não foi? E agora, a próxima vez que ele volta, é porque outra pessoa também sonhou 2 vezes com uma coisa, certo? Quem foi essa pessoa que sonhou 2 vezes com uma coisa? Foi o faraó. E agora, ao trazer a interpretação do sonho para o faraó, José é tirado da prisão, é vestido com uma nova roupa, coloca-se um anel de ouro no dedo dele, um colar no seu pescoço, representando a sua autoridade sobre toda a terra do Egito, porque abaixo de Faraó estava quem? José. Gente, José chega no Egito com 17 anos de idade. Ele vai se apresentar para Faraó com 30. Quantos anos se passaram? Faz a continha. Hã? Quanto? Olha quanto tempo se passou. Quanto tempo se passou até José começar a ver o cumprimento dos planos e das promessas de Deus para a vida dele. Porque o sonho que ele teve, se cumpriu ou não se cumpriu? Ele não se tornou apenas chefe da sua casa, porque ele se tornou. Quando Jacó morre, diz a Bíblia lá no finalzinho de Gênesis, que ele entrega uma porção dobrada da terra para quem? Para José. Quem é que recebia a porção dobrada da herança? O primogênito. Então, de fato, José é o primogênito. E, de fato, ele se torna o chefe da sua casa, que é o primeiro sonho. Mas ele não se tornou chefe apenas da casa, ele se tornou chefe de toda a terra. O segundo sonho. Então, veja, José, ele tinha ou ele não tinha um coração no centro do reino? Ele tinha ou ele não tinha um coração no reino? Ele tinha. E ter um coração no reino é saber lidar com os momentos mais difíceis de silêncio de Deus. Teve ou não teve momentos em que Deus permaneceu em silêncio com José? De não de Deus e de espera. Saber esperar pelo tempo do cumprimento da promessa de Deus. E o que eu acho bem interessante dentro dessa história aqui é que quando ele vai falar com o faraó, José fala assim, que Deus se apressou em cumprir a promessa que havia feito. Se apressou? Mais de 10 anos tinham se passado. E sempre que parecia que a promessa ia se cumprir, vinha alguém para tentar destruir a concretização dessa promessa. E aí, gente, é o que a Bíblia ensina para nós. Quando Deus promete algo, Ele cumpre. E ninguém pode impedir o cumprimento de uma promessa de Deus. Agora, uma coisa que eu e você precisamos saber distinguir é o que de fato é promessa de Deus ou o que é a nossa vontade, o nosso desejo. Às vezes a gente acha que o nosso desejo é a vontade de Deus, e não é. Quando eu sei o que é promessa de Deus e quando eu sei que é apenas um desejo do meu coração. Quando é promessa de Deus para mim, Deus vai aparecer para mim e vai dizer, eu vou fazer isso. Assim como Ele fez com José. Então, através de sonho, através de visão, através de impressão na mente, através talvez de um texto bíblico claro, certo? Quando Deus promete, Ele cumpre. Então, se Deus não andou prometendo nada particularmente para você, não confunda a promessa de Deus com o seu desejo. E aí, gente, antes da gente ter a última música,
Esses dias eu estava pensando, né, nesse texto aqui, e eu descobri uma coisa assim que me deu um terrível choque de realidade. Eu descobri que eu estava cobrando de Deus promessas que Ele nunca tinha me feito. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Começar a cobrar a Deus as coisas? E eu senti que eu estava cobrando de Deus promessas que Ele nunca tinha feito para mim. E qual foi a maneira que Ele usou para poder me mostrar isso? Para poder me trazer de volta para o centro, fazer respirar e retomar. Ele começou a me trazer à mente as promessas que Ele tinha me feito e a maneira como Ele tinha cumprido todas elas. E aí foi que eu entendi que tem coisas na vida que acontecem, sim, porque é promessa de Deus. Mas tem outras coisas na vida que acontecem, que se eu quiser que aconteça, quem tem que correr atrás sou eu. Então, gente, acredito que a história de José tem muita coisa para nos ensinar sobre o que é ter uma vida centrada na vontade de Deus, ou seja, o que é ter um coração no reino. Quem tem um coração no reino, confia. Mesmo que a espera pareça ser longa. Quanto mais se demora para uma promessa acontecer, quem tem um coração no reino, mais sabe que essa promessa um dia se cumprirá. Veja, quando aqueles dois homens sonharam, o copeiro e o padeiro, e José viu os sonhos daquelas pessoas acontecendo, porque foram promessas também que foram feitas a eles, através dos sonhos. Quando José viu aquilo se cumprindo na vida dos outros, e não viu aquilo se cumprindo imediatamente na vida dele, em nenhum momento você tem no texto bíblico José dizendo assim, puxa, acontece com todo mundo menos comigo. Puxa, Deus abençoa todo mundo menos eu. Puxa, a promessa de Deus acontece na vida dos outros e menos na minha. Não foi assim que José reagiu. Quanto mais os sonhos se cumpriam na vida dos outros, mais certeza José tinha de que um dia os sonhos de Deus também se cumpririam na vida dele. E aqueles mais de 10 anos que passaram, para José pareceu como se fosse poucos dias, de tanto que ele confiava em Deus, mesmo nos piores momentos da vida dele. Então, gente, ter um coração no reino é saber que, mesmo que pareça demorado, a promessa de Deus, ela vai se cumprir, porque fiel é aquele que prometeu. Na caminhada com Deus, haverá nãos. Na caminhada com Deus, haverá silêncio, por 2 motivos. Ou porque você já sabe a resposta, ou porque Deus está provando tua fé, para ver se você de fato confia nele. Mas na caminhada com Deus, não faltará uma coisa: Deus. Assim como Deus esteve com José na casa do pai, Deus esteve com José no poço. Deus esteve com José na casa de Potifar, Deus esteve com José na prisão. Como Deus esteve com José no governo do Egito, Deus está sempre presente, nos bons e nos maus momentos. Então, quando faltar a fé, lembre-se das promessas que Deus já cumpriu na sua vida. E lembre-se que Ele não vai deixar de cumprir algo que Ele realmente te prometeu. Então, que você possa permanecer firme, e possa permanecer andando com Deus todos os dias da sua vida, tendo o seu coração no reino, ou seja, que a sua vontade esteja centrada na vontade de Deus para a sua vida. Nós vamos ter a última mensagem musical agora. Que o Senhor Deus também possa falar com você através dela.
Outra vez estou aqui para confessar-me a Ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em Tuas mãos. Desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir Teu coração pulsando junto ao meu. Que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por Ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por Teu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou Teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em Tuas mãos. Desfaze o que eu sou, Senhor, refaze outra vez. Irei sentir Teu coração pulsando junto ao meu. Que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a Ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Amém? Amém. Amém. Querido Deus, nós Te agradecemos, Senhor, por essa manhã e por termos vindo refletir na Tua palavra. Agradecemos muito por termos histórias como a de José, por exemplo, para nos ensinar lições importantes sobre o que é ter uma vida centrada no Teu reino, na Tua vontade. Ter o centro das nossas vontades centrada na Sua vontade, Senhor, não é fácil para nós. Não é fácil porque requer todas essas coisas que conversamos hoje,
E requer muita confiança. E embora o assunto da confiança, na teoria, ele seja lindo, na prática, ele para nós é um grande desafio. Porque nós somos constantemente incentivados por Satanás a desconfiar de ti, da sua palavra e das suas boas intenções para nós. Então, meu Deus, que o Senhor nos ensine e nos ajude a confiarmos no Senhor. Para isso temos que ter um relacionamento com o Senhor. Então, meu Deus, que de fato o Senhor seja para nós o nosso Deus. E que de fato a nossa vontade esteja centrada na sua. Nos ajuda a ter um coração no teu reino. É isso que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E, gente, eu quero ver vocês à tarde, hein? Tá bom? Para a gente continuar estudando a palavra de Deus aqui juntos. Tá bom? Então, até mais tarde no nosso culto jovem, 16h30.